Durante a coletiva do presidente Jair Bolsonaro com os ministros e representantes dos poderes, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, explicou a necessidade de medidas restritivas para combater a pandemia. Mandetta explicou que o Brasil pôde iniciar sua ação de combate já com uma base de informações de outros países e que identificou os casos desde o primeiro. Mandetta explicou a importância de distribuir os novos casos ao longo do tempo para que a população como um todo seja menos afetada e apontou 2 pontos muito positivos que o Brasil tem nesse combate: a equipe técnica montada pelo governo Jair Bolsonaro, em que o comando está nas mãos de especialistas, e a presença do SUS em todo o território nacional. O ministro Mandetta apontou a necessidade de se alcançar um equilíbrio entre as restrições à circulação e a manutenção da atividade econômica e de logística, apontando as ações que o governo já vem tomando nesse sentido. Mandetta apontou: teremos dias duros, teremos semanas cansativas, mas o Brasil já passou por momentos mais dramáticos na sua história. Lembrando que a desinformação, os aproveitadores e a dramatização da situação feita por parte da imprensa são parte da doença. O ministro agradeceu aos profissionais de saúde que se empenham no combate à pandemia. Assista. Agora, para o nosso último ministro, para depois ficar aberta a perguntas para de vocês, o nosso ministro Mandetta. Eu quero lembrar que o momento é da união de todos. O esforço tem que ser coletivo. E o foco é a saúde da família brasileira. Com a palavra, Henrique Mandetta. Obrigado, presidente, caros pares, ministros. Bom, em toda a situação epidêmica, nós temos fases, temos etapas. Alguns países não tiveram sequer a etapa inicial de conhecimento. O caso da China, que abre com o desconhecido e quando começa a contar os casos já estava no seu terço final da epidemia. Não temos os números do que ocorreu lá em Wuhan nos meses de dezembro, novembro, outubro e setembro, quando provavelmente se iniciou os casos. Portanto, ela era uma cidade de 12 milhões de habitantes, numa região grande, que ficou setembro, outubro, novembro, dezembro, sem dar nenhum alerta à população. E chegou ao ponto de ter que construir aquele hospital que todos viram, e logo depois caíram os casos, dando eventualmente a impressão de que tenha sido o hospital ou aquelas medidas que corrigiram. Hoje já se sabe, pela marcha desta epidemia em outros países, aonde a gente pega do D0 algumas situações que diferenciam, como é o caso da epidemia no mundo asiático e o comportamento disciplinar asiático, como é o caso do Irã, que foi pego sem um sistema de saúde minimamente organizado, e é o caso da Europa, onde nós temos os números ocidentais de diferentes países. Todos eles, todas as curvas, essa epidemia ela vem crescendo e num determinado momento ela sobe abruptamente, quando ela tem a transmissão epidêmica. É como se você estiver andando num caminho e você tem que subir alguns morrotes e de repente está na frente do sistema de saúde, está o Monte Everest. Se nós formos subir todos o Monte Everest, muitos não aguentarão, porque nós não teremos equipamentos, não teremos estrutura para subirmos todos ao Monte Everest. Agora, se conseguirmos não ter um monte tão alto, tão inclinado, se conseguirmos ter uma montanha igual às montanhas de Minas, alargarmos um pouco esse pico, muitos terão dificuldade de subir e descer umas montanhas, os mais frágeis. Mas essa caminhada pode ser bem menos pesarosa do que a travessia do Everest. Nós estamos no pé deste monte, e o tamanho desse monte depende diretamente do comportamento das pessoas.
depende, em primeiro lugar, de ter foco no cuidado com as suas famílias, idosos. Depois vem uma série de estruturas de comportamento que vão ajudando. Agora, eu vejo que o Brasil tem alguns pontos muito positivos, muito bons. O primeiro, e aqui me permite, presidente, não é nada além de uma constatação, é o que vocês estão filmando e vendo daí. Eu tenho, entre todos os ministros aqui presentes, sob a coordenação do presidente, ações interministeriais, porque é uma equipe, e aqui, presidente, eu queria lhe agradecer em nome da saúde brasileira, de ter um ministério técnico e tão fácil de trabalhar. Isso é um ponto extremamente positivo. E a liberdade que o senhor deu para o Ministério da Saúde organizar aquela equipe técnica que está trabalhando tecnicamente, que eu tenho sido porta-voz. Todos da saúde pública brasileira entendem que pela primeira vez todas as áreas do Ministério estão com pessoas que são especializadas, são o que nós poderíamos ter de melhor para o momento. Então isso facilita, isso é um ponto extremamente positivo e forte. O segundo é que algumas ações da natureza do nosso sistema, o SUS está presente em todos os municípios brasileiros. Eu não tenho uma cidadezinha brasileira, não tem uma comunidade quilombola ou indígena que não tenha o SUS. Nós podemos ter dificuldade? Podemos, mas o sistema de saúde vai estar ao lado dos 215 milhões de brasileiros. O presidente me colocou no começo, as primeiras vezes que eu trouxe, presidente, qual é a conduta? Abra todos os números, transparência total, vai mantendo informado tanto a sociedade quanto ao governo. Todos os passos foram dados nesse sentido. Nossa vigilância é considerada hoje, de todos os países, a que pegou os casos dentro do Brasil com mais rapidez. Conseguimos seguir paciente por paciente, identificamos transmissão sustentada por nexo epidemiológico. A grande maioria dos países começou a perder pacientes quando chegava em 80 casos. Eu sei que muitos ficaram na porta de hospitais. Essa notícia, como ela era uma notícia muito cobiçada, todo mundo morreu, e a gente estava aguardando que qualquer momento poderíamos ter que dar essa notícia. Em tempos de internet, se a gente for contar um por um dos que falecem por problemas respiratórios, nós vamos contar muitos. Mas nós tivemos o primeiro caso quando já tínhamos praticamente 300 casos confirmados. Os casos confirmados são importantes para a gente, mas a gente sabe que existem muitos casos que estão acontecendo em paralelo, que não estão ainda nas estatísticas. Então a gente deve começar a perceber agora a subida dos casos. Hoje concluímos, lá no laboratório nosso federal, Evandro Chagas, no Pará, todos os laboratórios centrais dos estados estão capacitados com os equipamentos para poder rodar os exames nos estados. Acabou remessa de amostra. Estamos trabalhando hoje com a produção máxima de kits. Devemos chegar aí em torno, estamos nos preparando com a única estrutura Fiocruz e uma outra Paraná, devemos chegar a 1 milhão de kits. Vamos abrir agora para outras estruturas poderem produzir também. E se tivermos possibilidade de aquisição, adquirir também. Vamos trabalhar com um bom número de kits que nós utilizaremos muito para fazer o diagnóstico nos nossos pacientes mais difíceis, aqueles com mais de 65 anos. E teremos o teste de imunoglobulina, de anticorpo, para fazer da população de uma maneira geral, para termos a exata noção da epidemiologia. Devemos anunciar nos próximos dias o maior serviço de
teleatendimento provocado, monitorado. Nós pretendemos fazer um volume muito grande de controle por algoritmo. Será uma maneira que a gente vem discutindo com os nossos epidemiologistas, com as nossas equipes, e deveremos ter uma ferramenta bem inovadora para que todo brasileiro possa receber a chamada e, ao digitar sinais e sintomas, a gente classificar o risco e mantê-lo sistematicamente monitorado. Até sexta-feira a gente apresenta. Também a telemedicina aí, de médico para atenção básica e de médico para CTI. Nós vamos regulamentar a telemedicina, o teleatendimento, a teleconsulta para todo o território nacional durante essa epidemia. Já organizamos a próxima reunião com os secretários estaduais. Todos os estados terão que ter o seu cenário. Se tivermos uma epidemia aí, teremos quantos pacientes? Já temos condições de fazer cálculos. Teremos quantos pacientes adoecidos? Precisaremos de quantos leitos sem respirador e quantos leitos com respirador, para sabermos qual é a necessidade total. Nós estávamos, e hoje o presidente determinou, muito preocupados por conta de aquisições, de venda de respiradores por parte do Brasil. O presidente determinou, o ministro Paulo Guedes foi extremamente ágil, aonde nós interrompemos a exportação de itens que nos são extremamente importantes para o enfrentamento, principalmente respiradores. A criação, junto com o ministro Braga Neto, que fizemos já ainda na época, no início, quando reconhecemos a epidemia, fizemos o comitê interministerial para amparar as medidas de saúde. Agora, elas são muito maiores do que a competência apenas da saúde. O espectro é muito maior. Quando se fala em fechamento de fronteira, que precisa do ministro Moro, precisa das relações exteriores, os impactos econômicos, é muito fácil falar, fecha tudo, não deixe ninguém sair. Quando as pessoas têm ainda muita informalidade, pouco recurso, precisa ser criado planos de alternativa econômica, e eu preciso muito da equipe do ministro Paulo Guedes. Esses fechamentos de estrada, presidente, que alguns governadores insinuam, nós precisamos trazer isso, essa logística, Tarcísio, ela é de interesse nacional, porque não adianta fechar tudo e faltar o frango que está pronto para chegar, porque daí você segura uma coisa e desabastece a outra. Se eu não chegar com cloro, para pôr o cloro na água de todo o Brasil, que é servida para 200 milhões de brasileiros, a gente sai do vírus e cai em problema de qualidade de água. Então, é necessário que isso, quando for feito, ela precisa ter ótica mais centralizada, e é isso que a gente está vendo agora, a partir desse momento, muitas medidas serem mais centralizadas, já que são típicas de momentos de epidemia. Também a questão hoje com o ministro Wagner do Rosário, também por determinação do presidente, é muito difícil fazer compra de materiais no mercado extremamente agressivo que a gente está vivendo, nas formalidades e rigores da lei 8666. Então, nós fizemos, por isso, a minha ida para pedir ao TCU, para pedir ao STF, para pedir que eles tragam soluções de ritos sumários. E hoje me parece que o presidente vai recebê-los para que possamos receber como são esses ritos sumários. Transitado em julgado, análise, assinatura do judiciário, do TCU, os técnicos todos têm muito receio de assinar determinadas situações, por isso é extremamente importante. Teremos dias duros, teremos semanas cansativas, aonde esse assunto vai nos trazer extremo estresse. Faz parte do estresse notícias enviesadas, faz parte do quadro da doença, faz parte da doença o aparecimento de especialistas, cada um dando a sua visão, faz parte da doença
o fake news que confunde e dramatiza, faz parte da doença a avidez pela manchete que mais vende, já que a manchete mais dramática é a que dá mais acesso, faz parte da doença aqueles que eventualmente não percebem que o momento é de calma, nós vamos passar, teremos dias difíceis, o Brasil já passou por momentos mais dramáticos do que esse na sua história, muito mais. Os nossos avós, os nossos bisavós deram toda a demonstração de civilidade, de solidariedade, de passarmos juntos, dos imigrantes que vieram para construir essa nação. Nós somos todos aqui filhos desses imigrantes, dessa grande mescla que sempre deu as suas características de andar junto. O presidente é o grande timoneiro desse barco, está levando o Brasil. Nós estamos muito parecidos com as nossas medidas, com as medidas da Inglaterra. O nosso timing em termos de epidemiologia e termos desse tipo de situação é muito similar. Nós estamos muito atentos a como que o mundo está conduzindo e esperamos poder passar estressando ao mínimo, mas sabendo que podemos ter momentos em que medidas de mais restrição possam vir a ser necessárias, e com certeza nós, essa equipe aqui, saberá muito bem assessorar a um ao outro e levar o presidente para nossas tomadas de decisão, como foram tomadas hoje. Então, acho que a saúde sabe do tamanho do enfrentamento, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo o pessoal da saúde, quando interrompem aulas de universidade, as da saúde não são interrompidas. Todos os profissionais de saúde do Brasil estão convocados para trabalharem na linha de frente. Faremos isso da maneira que a gente possa cuidar ao máximo desse setor, que num momento desse é extremamente precioso para cada um de nós. Então, presidente, essas são as medidas, como eles já vêm fazendo a narrativa. Eu não vou colocar aqui todos os repasses que foram feitos, repasse para os estados. O Saúde na Hora, que foi mais 1 bilhão essa semana de crédito para eles instalarem os postos abertos até as 10 horas da noite. É um programa do governo federal. Postos da unidade básica até as 22 horas. Nós abrimos para praticamente todas as cidades do Brasil para habilitarem. Já habilitamos todos os leitos de CTI que foram pedidos. Rito sumário para abertura de hospitais, rito sumário para abertura de leitos, publicação dessas portarias. O governador abre o leito e informa, a gente reconhece que o leito e faz a verificação a posteriori para dar velocidade. Não temos nenhum leito lá aguardando publicação. Assim como o SAMU, que no ano passado eu trouxe para o presidente e falei: presidente, nós temos todo ano que renovar 20% da frota do SAMU. Cada 5 anos ela tem que renovar, senão a ambulância começa a ficar velha e caindo. Não fizeram renovação em 2018. Em 2019, nós tivemos que economizar, nós não compramos aquelas ambulânciazinhas de transporte pequenininhas, tipicamente utilizadas em anos políticos. Nós compramos 1.200 ambulâncias SAMU no ano de 2019 e renovamos em um ano 40% da frota. E é essa frota com 40% de veículos novos comprados por decisão do presidente é que estão na linha de frente da remoção das pessoas a campo. E vamos colocar mais 20% agora nesse semestre agora e mais 20% no segundo semestre para termos 80% da frota em pronto emprego. Então, as ações todas estão acontecendo. Não há nenhuma dificuldade de espécie alguma. Acredito que, pelo contrário, para a saúde nunca foi tão bom, tão confortável para todos os que estão na saúde. Tem diálogo aberto comigo, desde a Academia Nacional
até o pessoal que trabalha na cozinha do hospital, na manutenção do hospital, que eu vou precisar deles também. Pessoal da estiva, pessoal que está ali na frente carregando o piano, não é só médico, é uma equipe enorme. Então, presidente, eu só gostaria que o senhor mandasse também para eles uma mensagem, porque eles curtem a sua live, porque eu tenho certeza que eles são extremamente ligados na sua fala. Então, quando o senhor, a próxima vez que o senhor for na live, mandar uma mensagem para esse pessoal, que esse pessoal vai ser o soldado que vai para frente desse campo de batalha desenhado aqui pelo nosso querido ministro General Fernando. Acho que é isso, as principais notícias de hoje são essas. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.